Israel simplesmente transformou essa sexta-feira no dia de bombardear o hospital. No dia de bombardear e cercar o hospital com tanque militar. É nesse ponto que nós estamos. Já já nós vamos falar sobre isso com a Heloísa Vilela, trazendo informação, imagem. E eu vou começar por um outro assunto. Vai dar a impressão assim, peraí, vai mudar de assunto? Não é a guerra? Nós vamos chegar na guerra. Tem a ver com a guerra e tem a ver com essa operação midiática da Embaixada de Israel aqui no Brasil, porque é uma operação política. Tem a guerra quente, a guerra que mata, a guerra sangrenta lá em Gaza. E tem uma outra guerra, que é a guerra que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é uma guerra de narrativas, uma guerra híbrida, contra o Brasil, inclusive, contra o governo brasileiro, promovida também pelos israelenses. Esse embaixador que está aqui no Brasil é um operador da extrema-direita. É isso que nós estamos assistindo no Brasil e é isso que eu queria trazer aqui. Eu vou até o nosso telão para puxar algumas informações e algumas imagens que têm a ver com isso que eu estou falando, Gabi. Nós estamos no meio de uma grande ofensiva da extrema-direita no mundo. É um avanço que acontece não só aqui nas Américas, né, na Europa, lá em Israel, onde o governo é de extrema-direita. Mas nós acabamos de ter em Portugal, é uma notícia para a qual a gente tem que prestar muita atenção. Portugal tinha um governo socialista, António Costa, socialista moderado, de centro-esquerda, esse aqui. Partido Socialista, tradicional, é o partido que garantiu a volta à democracia em Portugal depois da Revolução dos Cravos. O António Costa sofreu uma operação muito parecida com o lawfare que nós conhecemos aqui no Brasil. O Ministério Público português entrou no gabinete, na casa, na residência oficial dele, de outros ministros, um grande escândalo de corrupção. Não tem nada provado, mas tem o escândalo, e diante do escândalo, o António Costa pediu demissão, se afastou do cargo. Imediatamente, o presidente português, ele é o primeiro-ministro, tá? Porque Portugal é parlamentarismo ou semi-presidencialismo, tem presidente, mas quem manda é o primeiro-ministro. O António Costa se demite e o presidente de Portugal convocou eleições. E as primeiras pesquisas, para surpresa de ninguém, porque é o que nós assistimos em várias partes do mundo, quem é que avança no meio da crise? Quando você fala de corrupção, aquela impressão, político é tudo corrupto, né? A judicialização, esse discurso, a extrema-direita. Claro. Essa aqui é uma das primeiras pesquisas já para a próxima eleição que vai acontecer no começo de 2024. Até a manchete diz assim, ó, crise, que é esta crise do governo que caiu, faz disparar o número de indecisos. E o Partido Socialista e o PSD, que é o partido de centro-direita em Portugal, são os dois partidos tradicionais, PS de esquerda e o PSD de direita. Eles estão penalizados pelos eleitores. Essa é uma manchete de um jornal português. Quem é que está avançando? Esse partido aqui, ó, o Chega, que é um partido de extrema-direita. Aqui nós temos as pesquisas feitas antes da crise que levou à derrubada do António Costa e depois. Antes em cinza e depois em vermelho. Reparem só, o Partido Socialista, antes do António Costa cair, tinha 25% se as eleições fossem hoje. E o PSD, que é o partido de direita, 25,7%. Eles estavam empatados, os dois com 25%. Os dois desabaram nas pesquisas. O Partido Socialista teria só 17,9% e o partido de direita, 21%. O Chega está crescendo, está com 13%, mas indecisos, quase 20%. Isso aqui é a antipolítica. Então, esses indecisos podem acabar indo para o moinho da extrema-direita. Então, são operações que vão acontecer no mundo inteiro muito parecidas, né? Criminaliza a política, aí vem um discurso antipolítica, e em Portugal nós temos também, esse partido Chega, é um partido que usa o discurso anti-imigrante, xenófobo, contra os direitos das mulheres, sabe aquela história? Estão dando direito demais para todo mundo e tal. Parece que já ouvimos isso em algum lugar. Parece que já ouvimos, né, Gabi? E o partido Chega tem tudo a ver com aquela cena que nós assistimos outro dia no aeroporto. Lembra? Esse vídeo que rodou na internet? Aquela mulher... Filmar, aqui, ó, vamos passar, vamos lá. Na internet. Vou pôr. Pode pôr. Falando com uma brasileira, ó. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão invadindo Portugal, esta raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vá para a sua terra. Xenofobia. Então, essa imagem, não é à toa que esta mulher apareceu e se sentiu à vontade para falar isso. Eu converso com gente que
que vive, que já passou por Portugal, isso está avançando muito em Portugal. Então é a extrema-direita avançando em Portugal, com o risco, eu não digo que o Chega, que o partido de extrema-direita vai ganhar a eleição, mas pode complicar muito o quadro, né? E o comportamento dessa mulher também já é perigosíssimo, né, a gente ter comportamentos como esse, né, Rodrigo? Isso se transformar em plataforma política, né? Bom, isso em Portugal. Está começando esse processo. A Argentina, nós teremos eleição na Argentina, não este domingo, agora no outro. Segundo turno, Javier Milei, extrema-direita. Extrema-direita. E do outro lado, o Sérgio Massa, que é o candidato peronista de centro-esquerda. Esse aqui, ó. Sérgio Massa contra Milei. As pesquisas estão mostrando empate quase absoluto, empate técnico. Algumas 2 pontos o Milei na frente, outras 2 pontos o Sérgio Massa na frente. Qual que é o risco? O Milei, se ganhar, Gabi, ele deu já entrevistas na seguinte linha. Sou contra o Mercosul, sou contra o Brasil, não falo com o Lula é um comunista, corrupto. Ele, inclusive, ameaça romper relações com o Brasil. Sim. E diz que não se encontra, imagina, o nosso vizinho. Né? Então, é também um discurso de extrema-direita e de antipolítica. Portugal, Argentina, nos Estados Unidos, as últimas pesquisas mostrando que se a eleição fosse hoje, o Trump poderia ganhar do Biden. Poderia? Não, deve ganhar do Biden. Aqueles estados que deram vantagem, os swing states, estados que uma hora vão para um lado, outra hora vão para o outro lado, em que o Biden ganhou, como Pensilvânia, Geórgia e outros, dessa vez iriam para o Trump. E, como a gente sabe, super vinculado a isso aqui, ó. Bolsonarismo, trumpismo, Milei, extrema-direita europeia, é tudo a mesma sopa. É a mesma sopa, anti-imigrante, antipolítica, né? Perigoso. São sinais... Sabe o que me impressionou muito nessa pesquisa, até desculpa te interromper, não, que é isso? Que saiu a respeito dos Estados Unidos, mostrando que Biden e Trump agora, né? Antes o Biden era visto como conciliador e Trump como um temperamento que preocupava a população. E agora eles estão quase ali no mesmo nível de mau comportamento. Então isso é muito preocupante. É preocupante. Agora, também vamos acompanhar, porque pode ser que o Massa ganhe na Argentina, né, derrotando o Milei, pode ser que os democratas ou o Biden se recupere. E as pesquisas mostram que se for um outro candidato que não seja o Biden, tem chance de ganhar sim do Trump. E também o alerta que veio das eleições agora de meio de mandato, onde em vários estados, lá nos Estados Unidos, os democratas foram bem. Então, não está escrito nas estrelas que vai ganhar a extrema-direita em todo lugar. Tem um ano para se recuperar, né? É claro. Mas é uma onda que está por aí e que preocupa bastante a gente. São sinais de que essa onda de extrema-direita ela é internacional e ela está articulada. A gente estava até agora há pouco com a imagem aqui, Bolsonaro e Trump trocando camisas e tal. E eles trocam figurinhas, os bolsonaristas vão para a Argentina, a gente viu no primeiro turno, foram para lá dar apoio para o Milei. Então, é uma articulação internacional. E tudo isso, gente, tem a ver com uma crise profunda. Nós estamos assistindo, a extrema-direita cresce. No século passado, nós já assistimos isso. No momento de crise do capitalismo. Nós tivemos uma crise de 29, uma crise prolongada do capitalismo no século XX, terminou em 2 guerras mundiais, né? A crise de 29 é depois da primeira, mas daí vem a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, enfim, tudo que a gente já conhece. Nós estamos numa crise prolongada do capitalismo desde 2008, não saiu desta crise. E o capitalismo no Atlântico, ou seja, a hegemonia da Inglaterra primeiro e depois dos Estados Unidos, que dura 300 anos, se a gente olhar para a história, nos últimos 300 anos, hegemonia do capitalismo inglês e depois norte-americano. Isso está em xeque pelos BRICS, né? O bloco Rússia, China, Brasil, Índia, África do Sul. Então, o que nós estamos assistindo, a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza, são sintomas dessa crise e desse enfrentamento. Nós temos a guerra quente, como eu dizia no começo, e temos uma espécie de guerra fria, de guerra não declarada. E isso tem a ver com o que nós assistimos no Brasil. Quando vem o embaixador israelense fazer provocação aqui dentro do Brasil, se reunir com o Bolsonaro, né, convidar o Bolsonaro para a reunião com os israelenses, e depois vender a imagem de que foi o Bolsonaro que ajudou a libertar os brasileiros, que é uma tese estapafúrdia, porque o Bolsonaro não é capaz de nada, a não ser de fazer confusão nas redes sociais, mas eles estão fortes nas redes. Incendeia a base dele, né? Incendeia, serve para isso. Então, nós vamos depois voltar a esse assunto mais para frente no programa, mas eu queria só nesse abre aqui trazer esse contexto geral. Então, a presença desse israelense, esse senhor aqui, ó, é um agente
de desestabilização no Brasil. Ele está aqui para desestabilizar o governo brasileiro. E não é só o Brasil. Atingiu os BRICS. Você viu que ontem, quando saiu aquela notícia também esquisitíssima, Israel achou uma célula do Hezbollah aqui no Brasil. Eles que não acharam, não perceberam que o Hamas ia invadir, né, no dia 7 de outubro, mas para achar uma célula do outro lado do planeta, aí foram rapidinhos. Né? A hora que saiu essa notícia, saiu uma outra junto. É o Irã. E aí vem já editorial, porque o Hezbollah é ligado ao Irã. Aí já vem editorial da Globo. Brasil, atenção, não é bom ter relações com o Irã. O Irã está entrando nos BRICS. Os BRICS estão se ampliando. Né? E o Brasil, de todos os países dos BRICS, é aquele que é mais frágil. Porque não tem armas atômicas, não tem força militar e tem uma elite completamente aderida ao pensamento dos Estados Unidos. Né? A turma de Miami. É a turma do Deltan, da Dallagnol, do Moro, do Bolsonaro, né? Então, a elite brasileira é facilmente capturável por um discurso pró-Estados Unidos, pró-Israel, e é por isso que os israelenses vêm aqui e dão uma mãozinha. Vamos enfraquecer o Lula usando o Bolsonaro, que é uma forma de enfraquecer os BRICS, né? É uma parte da grande guerra que se joga no mundo, no tabuleiro mundial.